Olá pessoal, estamos de volta com mais um PodSeg, nova temporada, nova equipe. Estamos aqui para apresentar a nova equipe, logicamente. Rafael vai iniciar passando algumas informações para vocês também. A gente vai apresentar a nova equipe. Espero que vocês gostem, porque a gente vem com muitas novidades, além, logicamente, da nova equipe, que vocês eu tenho certeza que vão gostar muito também, não é isso, Rafael? Exatamente. Tudo bem, gente? Estamos de volta. Eu tava com muita saudade disso aqui. Estamos com a equipe nova, como havia sido prometido para vocês na temporada anterior. A gente vai ter a oportunidade de apresentar agora e falar um pouquinho das ideias para essa temporada do nosso projeto, né? O nosso PodSeg, que vocês tanto amam, eu tenho certeza, e a gente também. Então, passar a palavra agora para as novas convidadas, para as novas integrantes, na verdade, para que elas se apresentem e falem um pouquinho delas, tá? E ainda temos um integrante também, né? Vale a pena destacar que a gente vai apresentar no final. Exatamente, que é o nosso responsável pelas filmagens, como vocês já sabem que tem também. É isso, né? A gente é o novo rostinho, eu acho. Olá, pessoal. Olá, Se apresentando aqui, meu nome é Iris. meu nome é Emily. A gente espera que essa nova temporada aí que vai vir né? Que a gente vai estar caminhando, seja divertida. Algo divertido não só pra fazer, mas também de sim. assistir. Espero que vocês não enjoem das nossas carinhas. Queremos aparecer bastante. Seremos Bastante por aqui. o nosso novo rostinho, né, do PodSeg. Uhum. Lembrando que o PodSeg é o primeiro projeto, né, nessa configuração que o Instituto Federal, pelo menos aqui a nível de Pernambuco, que eu tenho conhecimento, para a área de segurança do trabalho, está sendo o primeiro. Então, aproveitem, né, porque a gente espera muito de vocês. Eu sei que vocês vão entregar algo bem bacana, bem interessante para a gente. Incrível. Vai. Né? Vai. Com certeza. A escolha ela é feita com base na comunicação, o perfil, né, das pessoas que precisam estar aqui. Então, é escolhido com muito carinho para que realmente o projeto ele continue e ele seja um sucesso como vem sendo desde o início. Tá? Então, Ricardo, quer fazer aí a primeira pergunta às meninas? Quer que eu inicie? Pode ser. Então, vamos lá. Eu gostaria de saber, quer dizer, nós gostaríamos de saber, né, logicamente, qual é a expectativa de vocês frente a esse novo projeto, né, que eu acho que vocês estão participando pela primeira vez, eu acredito. Então, fala pra gente qual é a expectativa, o que é que vocês esperam realmente, de fato, de trabalhar com a gente. A gente queria saber e também mostrar aí pro pessoal de casa. Quer começar? As expectativas assim, estão lá em cima, né? Então, desde o primeiro momento que eu recebi o convite, a Emily também, então já gerou aquela ansiedade, então, contando os dias para que chegasse o dia de gravar o primeiro episódio, de estar aqui, né? Conhecer o ambiente em si. E assim, empolgou bastante, Sim, não é? porque, tipo, é uma coisa diferente, é uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu acho muito interessante essa área de podcast, principalmente pra falar de uma área que a gente também não conhecia. E aí agora a gente tá vindo aqui conversar sobre isso e entender isso e passar pra outras pessoas. Deixar essa informação mais fácil é interessante, é legal você Sim, trabalhar nisso, você tá nesse... É como se a gente fosse... a gente é um meio de comunicação, né? A gente que gosta de conversar, então estamos no lugar certo. Com certeza. E interessante que na nossa primeira temporada, a gente passou um pouco por isso, né? Ricardo, assim como eu, a gente nunca tinha feito nada parecido e ficava aquela expectativa, será que vai dar certo? Como é que vai funcionar? Mas assim, tudo acaba, quando a gente começa gravando, começa conversando, tudo flui muito bem e eu tenho certeza que vai continuar sendo assim. Então, eu queria saber de vocês também, como foi que vocês conheceram a área de segurança do trabalho e se vocês já têm alguma experiência dentro da área. Elas são alunas, tá? Também, gente, só falando um pouco, são alunas do IFPE, do curso de segurança do trabalho, estão aí no penúltimo período, que é o 7º período. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como vocês conheceram a área e a experiência que vocês já têm com segurança do trabalho. Tá. Eu não tive muita experiência ainda, né? Mesmo já estando aí 4 anos, né, de curso. Nunca fui de ter muita experiência, não consegui ainda oportunidade. Estou lutando por isso, pela oportunidade. Mas pra conhecer o curso foi assim, de um jeito bem... Eu acho que nada a ver. Porque eu nem sabia, na verdade, que existia um IF na minha cidade. Que mesmo sendo de Caruaru, eu não sabia que existia um IF aqui em Caruaru. E aí eu descobri com uma professora de matemática. Que ela tava dando aulas a mais pra gente. Que aí ela comentou, pra que a gente pudesse fazer prova pra entrar no ETE, que era o que eu queria. Sendo que ela comentou sobre o IF. Aí quando eu fui atrás de ver o que era, que eu descobri que ia ter o curso, não sei o quê. Aí eu fui atrás de entender o que era, tipo, o que é segurança do trabalho, porque eu não faço ideia do que era.
Aí eu fui vendo, vi que tinha coisas relacionadas na área da saúde, e como a área da saúde era uma área que eu, desde aquela época, queria muito, eu pensei, eu acho que vale a pena tentar, mesmo sendo algo que eu não sabia pra um dia. Eu vi vídeos, se eu não me engano, do próprio IF, um negócio assim, no YouTube, mostrando pessoas da área que tinham se formado lá, falando sobre como que foi importante pra eles fazer um curso integrado, que o ensino médio junto com o curso. E aí isso foi aos pouquinhos me motivando mais pra eu vir pra entrar no curso, pra ir pro IF. E eu realmente não tinha nenhum contato, não sabia de nada, não sabia nem que existia isso aqui na E cidade. por que segurança do trabalho? Porque já que você não conhecia, foi porque tinha alguma relação com a área de saúde ou foi por causa disso? Essa relação com a área da saúde, eu acho que o horário também que tinha o curso influenciou muito. E a curiosidade também, porque por ser da área da saúde e falar sobre segurança no trabalho, tipo, na época que aconteceu, tinha acontecido uma coisa na minha família de que um avô meu acabou sofrendo um acidente. E aí, quando eu fiquei sabendo que existia uma pessoa que era pra estar responsável lá no lugar pra impedir que esse tipo de coisa acontecesse, aí eu acho que acabou despertando ainda mais a curiosidade pra ir pro curso. Não só pela área da saúde, mas também pra entender. Porque sempre começou uma briga. Começou uma briga meio de tipo, meu Deus, era pra isso ter acontecido, não era pra isso ter acontecido, ninguém sabia responder. E aí, quando eu vi que eu podia entrar no curso, que o curso falava um pouco sobre o que eu queria fazer no futuro, e vindo desse caso, né, do meu avô ter sofrido esse acidente, eu acho que eu fiquei muito mais curiosa. Tive mais curiosidade de arriscar na área. E no meu caso, eu conheci pelo IF também. Então, eu nem sabia também que existia uma área referente só a isso. Porque, querendo ou não, a gente fica muito numa bolha. Então, a gente, muitas vezes, não procura coisas fora dessa bolhazinha. E aí, eu soube que tinha o IF também. Eu digo, vou pra lá. E aí, soube que tinha essa questão dos cursos pra escolher. E tinha 3 cursos, né? Que é mecatrônica, segurança e edificações. E aí, chegou, né, a escolha do curso. Vamos lá conhecer um pouquinho de cada um, que eu não sabia nada também. Dei um Google bem rápido na hora da inscrição, que era cada um, a definiçãozinha. Segurança, querendo ou não, já favorecia mais por ser um curso de manhã. Não sou uma pessoa muito de estudar à tarde, então segurança realmente foi a melhor opção. E dando um Google, assim, realmente vendo uma definiçãozinha bem rápida sobre o que era, foi a que mais me chamou a atenção. Principalmente por ser uma área que tem algo um pouco mais dinâmico. Então, mais um contato, Explora assim... várias coisas, né? Explora várias áreas, então eu sabia que, querendo ou não, muita gente me falou também, olha, é um curso que vai te ajudar a se identificar, às vezes, até com algumas coisas. Então, você vai ver um pouquinho de direito, você vai ver um pouquinho de, querendo ou não, área da saúde. Então, você já vai vendo e já vai conseguindo ver o que se identifica mais. E ela disse, tá bom, então vou, e aí escolhi segurança. E em questão do contato, experiências, que foi até, que eu digo assim, foi a viradazinha de chave para eu me apaixonar por segurança, foi um projeto de extensão de Tati, que eu fui voluntária. Que era um projeto de treinamentos, então consistia em canteiros de obras, dar treinamentos. Pensei que era uma aula minha. Aí, Tô brincando. aí eu participando desse projeto, e eu sou uma pessoa assim que eu gosto muito de falar e de ensinar também. Eu sou louca pela essa área assim de ensinar, educação, essas coisas. Então, em qualquer momento, a oportunidade que eu tiver na frente, puder estar na frente de pessoas, ensinando ou transmitindo algo a elas, eu vou estar lá. E aí eu me voluntariei e fui. Então, a primeira vez que eu me vi lá na frente de um monte de trabalhador, vendo, querendo ou não, a realidade de cada um e sabendo que eu podia fazer a diferença na vida de cada um, então foi um momento que realmente, assim, eu me apaixonei pela área de segurança. E eu sei que tem vários eixos, então tem umas áreas que é mais mão na massa, assim, a questão da área de Ricardo, né, que é mais medições, essas coisas. Mas essa partezinha, assim, realmente mais de treinamento, essas coisas, foi o que pegou, tu gostou mais? foi o que Foi eu o que mais gostei. despertou. Foi o que despertou, foi... E aí já deu para vocês perceberem, né, que tem um leque de oportunidades muito grande, né, gigante, que dá para você trabalhar em qualquer ramo da atividade. Então, por exemplo, se você faz um curso de edificações, logicamente que você vai ter que ter uma vocação de um lugar para atuar que tenha realmente a indústria da construção. Se for na área de mecatrônica, tem que ter um local que tem indústria que suporte isso. Já a segurança do trabalho, não. Atua em toda a área, né? Então, isso dá um leque de oportunidade bem maior, bem mais interessante. Isso aí eu acho que foi uma escolha realmente boa, né, Rafael? Foi. Eu queria que elas dissessem, vocês disseram agora como vocês conheceram, mas e aí agora depois já no 4º ano de curso, né, no 7º período, o que é que vocês acham? Fizeram a escolha certa? Eu Eles acho falou aí que se apaixonou nesse momento dos treinamentos, da prática.
que inclusive foi seu primeiro contato, então tem uma possibilidade muito boa de você, quando for conhecendo outras áreas da segurança do trabalho, e também ir se adequando, se adaptando e gostando muito de algumas, talvez não gostando tanto de outras também, como é uma área muito abrangente. Mas e aí, vocês fizeram a escolha certa, na opinião de vocês? Com certeza. Não me vejo mais em outro curso. Porque eu pensava muito em edificações, porque eu já tive uma quedinha, assim, pela arquitetura. Eu pensei assim, vou escolher o curso que tende a ir mais para a área. Então, olhando o contexto assim, mecatrônica eu já descartei de primeira. Eu digo, não é muito meu ramo. Aí eu pensei em edificações. Mas aí, vendo agora, realmente, segurança me colocou em um ambiente muito mais amplo, assim, que eu consigo ter muito mais visão de muitas coisas. Então, assim, fiz a escolha certa. Eu também acho que eu fiz porque tiveram coisas que a gente teve contato no curso que fez com que eu até visse outras áreas. Porque como a gente, no próprio curso, enquanto a gente tá tendo ali as aulas, vai vendo uma coisa em outra, aí passa por higiene, passa por legislação, aí você vai descobrindo uma matéria ou outra que você gosta mais. Aí tinham coisas que eu olhava assim e dizia, nossa, eu vou odiar, de certeza eu vou odiar, não vou gostar. E aí você vai vendo, vai conhecendo as coisas, vai entendendo como funciona, aí você acaba gostando de áreas que, por exemplo, você nunca imaginou que você ia estar ali inserida. Porque uma coisa que me fez cogitar segurança foi a área da saúde. E enquanto eu estou ainda, né, tendo o curso, eu acho que a área da saúde foi uma das coisas que menos tocou em mim, e eu fui mais para a área de legislação mesmo. Acho que eu acabei gostando mais desse ramo aí. Aí foi uma coisa diferente, é como se a gente conhecesse uma parte nossa que a gente também não conhecia. E que, tipo, se a gente entrasse em algum outro curso, ou mecatrônica ou edificação, talvez a gente não tivesse esse contato que a gente tem cursando segurança. A gente com não ia outras saber áreas. a dimensão, né? E é um curso, assim, muito gostosinho de se fazer. É leve, é tranquilo. Dá trabalho, dá um trabalhozinho em você algumas quebra a coisas. cabeça, Mas é um curso, assim, que realmente é gratificante. Então, não me imagino andando pelo IF sem ser com uma fardazinha de SEG, sem tá conhecer daqui. as matérias, as coisas, E reclamando assim de, que não sei o que, você viu que passou na televisão que tal empresa fez não sei o que. Aí você começa a falar de coisas que você nunca imaginaria que estaria falando. Pois é. E em relação ao PodSeg, como foi que vocês ficaram sabendo? Porque vocês ficaram sabendo, logicamente, também quando a gente conversou com vocês, mas eu acredito que antes, né? Já estava rolando aí há mais um ano aí de PodSeg. Só que agora o rolê é diferente, né? Agora é a gente que tá aqui. Aí como foi que vocês ficaram sabendo, e se vocês chegaram a assistir realmente, como é que foi essa... Eu fiquei sabendo porque, se eu não me engano, eu escutei alguém comentando pela escola que estavam fazendo um podcast. E eu, na época que estava acontecendo o PodSeg, eu estava em um projeto de extensão era sobre meio ambiente. E aí a professora tinha dado mais ou menos a ideia da gente também fazer um podcast pra gente ir se informar, porque tinha uma turma no IF que estava fazendo. Aí a gente foi tentar se informar, foi tentar pesquisar, aí a gente acabou conhecendo o PodSeg. Aí vi um episódio ou outro. Não só isso, acho que Peplau também falou pra gente que ele tinha visto dar uma entrevista e ele ficou abusando a gente. Vão assistir minha entrevista. Aí a gente vai assistir, aí a gente acaba tendo esse contato. Foi assim que aconteceu comigo. De eu escutar as pessoas comentando, a professora incentivar a gente a ir atrás e o outro professor também incentivar a gente a ir atrás de assistir o episódio que ele tinha participado. E aí a pessoa vai assistindo um pouquinho no Instagram, já tava acompanhando uma coisinha ou outra. Mas eu acho que eu conheci principalmente por causa do Instagram, de conhecer mesmo quem tava no podcast. Vi pelo Instagram as meninas e pela escola. As pessoas falando, uma pessoa ou outra falando, aí acabei tendo ciência de que isso existia. Da minha parte, foi os professores que comentavam, então, sempre na sala de aula. Ricardo sempre pegou muito no pé também, assistam um podcast. E também o pessoal fez a divulgação, então tinha um QR Codezinho assim nas salas. Então, querendo ou não, chamar a atenção. Então, bater a curiosidade. O PodSeg, o que é? E é algo da nossa área, então... Bateu essa curiosidade, então comecei a seguir no Instagram, a dar uma olhadazinha nos vídeos. Então, foi realmente através, assim, dos professores e da própria divulgação do PodSeg. Pensaram em estar aqui quando começou? Não. Tu vai ter que vir um pouquinho mais pra tua direita, viu? Pra cá, né? Ixi, é mais fácil eu sentar nela. Agora? Mais pra direita. Pra direita. Então, a gente pega e deita mais ele. Vem pode mais deitar. pra cá. Agora, será que ele vai querer ficar? Não. Ele não vai querer ficar muito, não. Acho. Só segurar ali, rodar ali pra deixar mais rígido, sim. Eu não vira. É pior que ele não vai aí. pra lugar nenhum. Aí foi. Foi. Pronto, tá bom pra não quebrar. Vai, solta.
Tá Ele tá caindo. descendo. Levanta. Ele vai de parar novo. quando ele chegar ali. Parou. Nossa! Papacinha. Bota ele um pouquinho mais pra cima. Esse? É pra cá. Já foi. Fala aí, só pra eu ver se tá de Oi. boa. 24. Tá ok? Sim, tá ok? Oi, testando. Aí ele vai falar. Pode Popcorn. segue, segurança, trabalho. Ice cream. Ice cream. Foi? Oi? Fala aí, Emily. Oi, tá me escutando? Dá de escutar daqui? Tá de boa, tá de boa. Sim, era o que eu Prontinho, ia a gente volta. É. Tá, Achei vamos. que- Eu ia perguntar, peraí, deixa eu lembrar. Se vocês. Pode Assim, dar vai. continuidade, né? Pronto. Tá. Mas e aí, quando vocês conheceram, vocês se imaginavam aqui nessa segunda temporada? Não, nem passou pela minha cabeça. Tanto é que eu tava até comentando com ela como foi receber o convite. Porque, tipo, eu nunca imaginei que um dia eu estaria ali aparecendo nos vídeos. Então, tinha as meninas, né? A Alicia, tudinho, e Laurinha. E eu nunca imaginei que, alguns meses depois, o rostinho ali da capa do vídeo seria Ia ser a gente. É. Então, nem pensei, nem passou pela minha cabeça, eu não imaginei. Tanto é que eu tava até comentando o dia que eu recebi o convite, como foi uma surpresa. Que eu tava sendo monitora na FETEC, e aí aquela correria pra cima e pra baixo, aí do nada chega Ricardo, assim, no meio do corredor. Ele só escolhe É, os piores momentos. Ele assim, ó, quero conversar com você. Eu digo, ai meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí, eu quero conversar com você, um convite. Aí eu já fiquei assim, o que será que vem? Aí quando ele falou, você tem interesse em participar do PodSeg? Aí eu bem calma, assim, né? Sim, claro, professor. Eu por dentro, assim, ó, gritando. Foi muito, Por dentro a foi gente... muito legal. Ai, sim. Vai fora. Claro. Mas eu não imaginava. Não passou pela minha Também não cabeça. imaginava, não. Principalmente porque quando ele primeiro chegou assim, disse, não, preciso conversar com você. Aí ficou enrolando pra conversar. E eu assim, nossa, ele vai me dar a Passou maior uma bronca. semana, passou duas. Passou quase um mês, professor. Aí ele enrolando, e eu assim... eu acho que ele vai me dar uma bronca tão grande que eu nunca vou me esquecer do que... Não sei nem o que eu fiz, mas se eu tiver feito algo, eu nunca vou me esquecer e nunca mais vou fazer. Porque o povo falava que, assim, Ricardo era muito rígido. Sim. E aí eu tinha... Não, mas eu não sou, não. Todo sou mundo bem- tem medo todo de mundo Ricardo. falava. Tanto que eu tentava ao A máximo turma ficar... anterior dizia a mesma coisa, Ricardo. Todo mundo falava que Ricardo era muito rígido. E aí, eu nas aulas dele tentava ficar o mais quieta possível. Não sei se você já percebeu, não era quietinha. Era, mas agora se soltou, né? Porque agora tá mais tranquilo. Perdeu o medo, tá vendo? Olha. Olha aí, tá vendo? Agora eu vou passar a ser mais rígido. Eu não esperava receber o convite. Eu pensava em qualquer coisa. Que, não sei o que, vamos fazer... Qualquer outra coisa. Agora, fazer parte do PodSeg, eu acho que eu não sei. Eu realmente não esperava, não. E eu pensava também que o PodSeg, querendo ou não, ia acabar ano passado, Eu ia ser também. só um ano. Então eu não sabia que ia ter essa extinção realmente pra 2025, né? Eu também. A ideia é justamente a gente ter um formato, o mesmo formato, né? Com uma configuração um pouco diferente, que a gente vem pensando como a gente estava discutindo. Equipe nova, né? Sim. E eu acho que vai ser um bom início aí de segunda temporada, um projeto novo bacana, que vai dar certo. Que eu acho até que a gente pode começar falando disso agora. Um pouco das ideias para essa segunda temporada. Eu acho que é melhor a gente fazer a surpresa, não, Rafael? Deixar um Um suspensezinho suspensezinho no no ar, ar, ou soltar alguma Porque, coisa. assim, as ideias são as melhores, né? Apesar que a gente tem nosso próximo episódio, né? Eu acho que vai ser um episódio que, de repente, já podia dar um spoilerzinho será? Um dele, pequeno... Sim. né? De como é que vai ser, um convidado, Ou convidado. ou né? convidada. Convidada. Joga Né? no ar, ó. Vai jogando, Vai jogando aí, façam suas Né? apostas. O que é que vocês acham aí? Que dá pra soltar alguma coisa? E aí, Rafael? Eu acho que dá pra mandar um spoiler do primeiro episódio, do primeiro convidado. Sim, ou primeira é. convidada da temporada. Então, meninas, é com vocês. Falem aí quem vai ser a nossa... Rufem os tambores. A gente vem por aí no nosso primeiro episódio oficial. A professora Aline Brandão. Que tá no campus há muito tempo. Muito tempo. Trabalha na área da psicologia relacionada ao trabalho, faz parte de RH. E ela vai vir com a gente numa conversa sobre comunicação, liderança, para que a gente vá destrinchando, assim, essa parte de entender como que funciona, como é a melhor forma pra gente se posicionar como técnicos, como líderes, né? Porque o técnico tem esse papel de também tentar ser um líder, ou melhor, ser um líder na função dele. Então, assim, o próximo episódio Fiquem de olho na data aí, tudinho que a gente já coloca. Já tem data. Já tem data.
Acho que nas mídias sociais vai estar saindo alguma Vai coisa. estar né? saindo, Vai. Então fiquem de olho e o resto vocês vão saber só assistindo. Só assistindo. Pois é. Porque é um episódio muito legal, um episódio que, assim, foi muito interessante conversar com a professora e entender como que funcionava, assim, as coisas. A gente veio com dúvidas, ela já tinha ali uma bagagem muito grande na área, então... Agora, peraí, eu vou interromper. Eu acho que a gente tem que regravar, porque esse é o primeiro episódio, então a gente não conversou com a Aline ainda. Eu ia dizer isso agora. É. A Emily já deu mais um spoiler. Eu Ela tava já- assim já. Dois spoilers. Ela falando, eu assim já. A gente recapitulou. ainda não apareceu. Tem nada não. Coitada Tem da nada Aline. não. Aí a gente edita essa parte, corta, joga fora, É, né? a gente descarta. E vamos continuar. A gente Bom, descarta aí. Eu acho interessante assistir, né, esse próximo episódio aí que vai ter com a professora Aline, até porque tem essa questão comportamental em empresa, que isso conta muito para uma pessoa ficar na empresa. Então, muitas vezes, tem muitos profissionais bons, mas que não tem como é que eu posso dizer, esse lado da interação realmente, da relação interpessoal, que é muito importante. Às vezes, a parte técnica, você pode ser um bom técnico, Sim. nas mais diversas especialidades. Sim, sim. Mas se você não tiver uma boa relação com seus colegas, se você não souber interagir, é muito difícil você ficar no ambiente de trabalho. Pessoas assim, elas normalmente é difícil, né, ficar no ambiente de trabalho. Eu já vi muitas situações que realmente essa turma não dura muito, né? Eu não estou supondo, eu estou achando que esse tipo de abordagem deve ser trabalhada aí no próximo episódio, eu acho. Conhecendo a professora Aline, que eu sei que é uma professora muito competente, né, e atuante nessa área, eu acho que vai sair muita dica boa. Eu acho que vale a pena aí quem está em casa aguardar e assistir, porque vai vir muita dica interessante, né, Rafael? Sim. Até porque, inclusive, a gente falando disso agora, na minha mente vem alguns casos de colegas que já não souberam lidar com essa questão comportamental dentro de ambiente de trabalho e acabaram realmente se prejudicando. Quando a gente fala de segurança do trabalho, o profissional, ele lida com todos os setores dentro de uma empresa. Absolutamente todos os setores. Então, vai ter momento que ele vai estar no setor administrativo, trabalhando com documento, vai ter momento que ele vai estar num chão de fábrica, por exemplo. Treinamentos. Vai ter momento que ele vai estar em reunião com a diretoria da empresa, então ele precisa saber como ele vai lidar em todas as situações. Obviamente, tratando com respeito. Ele pode estar na maior hierarquia ou na menor hierarquia da empresa. Ele tem que saber se comunicar com todos, obviamente tratando todos com respeito, mas para que, de fato, a comunicação ela seja efetiva e que ele consiga atingir os objetivos dele. Ele quer o quê? Ele quer reduzir o número de acidentes, ele quer conseguir um investimento para a empresa, está precisando de um equipamento de avaliação ambiental, por exemplo. Ele acha que é necessário aquele equipamento, ele precisa saber como abordar isso, ele precisa explicar o porquê isso é importante. Ele quer simplesmente que o trabalhador utilize um equipamento de proteção individual. Como é que ele vai abordar isso? E até às vezes na questão da entrevista de emprego também, como abordar, como se comunicar dentro de um recrutamento, se isso de fato for ser abordado, a ideia realmente está relacionada com isso aí. Então é importante que o trabalhador, seja ele ainda um candidato ou seja ele já um profissional daquela empresa, ele saiba de fato como lidar com todas as situações. E é importantíssimo porque isso vai desde a oportunidade. A partir do momento que você fica sabendo de uma oportunidade de emprego em empresa, você já tem como saber dar o primeiro passo. E se você é o escolhido e de fato passa a integrar o quadro daquela empresa, daquela organização, você tem que saber também como lidar com isso para que você tenha sucesso no que você pretende. Então, eu creio que o episódio vai ser mais ou menos aí nesse caminho. Acho que a gente já falou, inclusive, bastante. Vou deixar aí para... Muitos spoilers. Isso me lembrou uma situação. A gente trabalhou juntos aí, Rafael. No SESM, foi Rafael. Foi bem legal, bem bacana trabalhar. Foi onde eu aprendi muita coisa também. E a gente precisou terceirizar um profissional, sim. porque a gente não dava conta, né? Tinha muitas filiais para atender. Eram quase 4 mil funcionários, né, que a empresa Quase tinha. 4 mil. E com várias filiais, a gente tinha que estar rodando muito. E era CIPAT, não era? Era CIPAT. Então a gente deixou uma CIPAT, né? Era uma semana
de prevenção de acidentes de Ah, trabalho. sim, é porque eu tava pensando em outra coisa. Foi. Aí a gente trouxe uma pessoa. Olha aí a lá, comunicação. tá? A gente não pode falar aqui, né? Até para questões óbvias, né? Óbvia. E aí o que aconteceu? Esse cara ele fez uma lambança lá no treinamento, né? Que a comunicação ali foi horrível. Exatamente. Não, É não, horrível, muita horrível. comunicação. A gente vai ficar só assim, no pensamento de É, como foi. quem sabe a gente não solta isso aí depois, em outro momento, né? Inclusive, um desses momentos aí que eu falei, né? A gente trata com todos os setores da empresa. Essa situação que ele falou foi um dos momentos onde a direção da empresa, ela Ela me chamou. chamou a gente, ela chamou a gente para entender o porquê aquilo tinha acontecido, né? Aí disse, olha, por favor, quando tiver, não O chama esse caso foi rapaz. sério. Não. Eu acho que o caso foi um pouco sério. Foi bem sério. com Não foi sério, mas foi assim, um pouco constrangedor. Constrangedor, né, é, Rafael? Não constrangedor. foi nada demais, Uhum. mas não é o que você fala, mas é como você vai Como falar. você vai falar. Né? Tudo é isso. Não é o que você vai falar. Às vezes você vai dar uma bronca em uma pessoa, mas é como você tá dando essa bronca. Feito eu que dou uma bronca com um jeitinho com você, você fica com Né, raiva, meus né? amores. Meus amores. Quando eu falo meus amores, já sabe o que é. A turma já. A orelhinha chega baixa. Você fica Mas é assim, isso. assim, quietinho já, né? De, ai, professor, o que É, foi que a gente tem que saber fez agora? realmente falar e se comunicar. Porque Isso tem aquela frase, né? Comunicação é a chave de tudo. Comunicação chave É. de tudo. Com certeza. E aí? Mas é isso. Então, esse é um pouquinho do que a gente já pretende falar no primeiro episódio, né? Mas tem muita coisa que a gente já vinha debatendo aqui, inclusive hoje nos bastidores, um pouco dessas ideias. O que é que realmente a gente pretende trazer para vocês, porque quem acompanhou, quem não viu o último episódio, inclusive da temporada anterior, vão lá assistir, mas a gente falou exatamente isso, que a ideia era inovar, uma segunda temporada com inovações em relação à primeira, porque a primeira a gente falou de diversas áreas, a gente trouxe profissionais de áreas específicas para falar um pouquinho como é a atuação dentro de cada uma delas. E dessa vez a gente quer ser um pouco mais específico, quer entrar um pouco mais na parte técnica, não tanto porque a gente ainda tem essa ideia realmente de atingir pessoas que não conhecem, que não atuam em segurança do trabalho, mas a gente já quer também atingir pessoas que já estão dentro da área, tem alguma dúvida, para se aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Então a gente vai entrar um pouquinho mais na parte técnica, falar um pouquinho de temas mais específicos, talvez alguma norma específica. Enfim, é porque eu estou tentando segurar um pouquinho aqui para não dar mais spoilers, mas vai ser isso aí, eu acho que vai ser bem bacana. Até porque, como vocês viram, né, a temporada anterior, não sei se assistiram todos os episódios, mas a gente sempre trouxe um profissional da área técnica, né, de preferência até que tivesse a mesma formação no mesmo lugar, né, era no IFPE. Sim. Então a gente teve esse cuidado também de trazer técnicos que já passaram por lá. E nessa pegada, que é assim que a gente pode falar, eles vinham para contar a experiência deles naquela atuação, na área hospitalar, Sim. na indústria da construção, na Consultoria. indústria, consultoria, a gente foi mais por essa linha. Agora a gente quer fazer algo diferente, né, como a gente estava discutindo. Então, para não cair também na mesmice, né, Rafael? Sim. Então agora vem uma situação diferente, que vocês, né, que é essa equipe nova, Joás, Iris, Coitado. Emily, vão ter esse cuidado de trazer esses temas, que a gente não vai estar aqui, né, Rafael? Vocês vão vir para cá, vão ter o cuidado de escolher os profissionais e a gente conta com vocês, que eu sei que vocês vão fazer um trabalho primeiro aí de excelente qualidade para apresentar. Desculpa, Ricardo. Eu arrisco dizer que vai ser um desafio ainda maior para vocês. Porque Eu quando a acho. gente vai entrar numa parte técnica um pouquinho mais específica, Mais então complicadinho. demanda esse conhecimento mais específico. Uma responsabilidadezinha assim, ó. É. Mas a gente já sabia disso. Então, a partir do momento que foi escolhido, já foi escolhido de forma consciente, porque a gente sabe que vocês vão dar conta. E eu acho que seria interessante também para quem está assistindo em casa, né, ir lá nas mídias sociais da gente do PodSeg e deixar lá também uma sugestão, o que queria ver. Sim. Né? Eu gostaria que fosse abordado, vou dar um exemplo, eu queria que fosse abordado algo sobre, um exemplo, projeto de incêndio. Então, naquele dia, a gente vai trazer um profissional que tenha realmente proficiência naquilo ali para trabalhar melhor e vocês fazerem um trabalho de vocês junto com aquele profissional para a gente entender como é que funciona aquilo ali. Então, eu acho que quem está em casa aí está vendo, vai lá, deixa uma sugestão de vocês, isso é importante para a gente, porque a gente vai trabalhar exatamente naquele ponto que vocês estão querendo ver. Exatamente. E é bom que a gente consegue atender melhor as necessidades, querendo ou não, porque só do ponto de vista da gente, às vezes não é algo que
as pessoas de fora Queiram queiram ver ver. tanto. Então, ter essa opinião, esse feedback, essa volta de vocês é muito importante para que a gente consiga realmente trazer assuntos que a gente sabe que vocês... Que aí vai ser do interesse de todo mundo. Sim, sim. Que vai ser legal de trabalhar e que vai ser do interesse de todo mundo. É importante esse retorno. É. Agora eu queria inverter, né, Rafael? O que é que vocês queriam perguntar pra gente? Antes da gente deixar vocês aí mais à vontade, né, Rafael? Sim, E vocês seguirem o jogo. Porque é como eu disse, a gente não vai estar mais aqui, né, Rafael? pois é. Agora é. vai ser com vocês. verdade. Talvez aconteça de um episódio ou outro A gente a tá gente participando. aparecer, mas via de regra, Aí, jogaram né, assim, Olha, o peso na gente. Já pra ir treinando, tá vendo? Já, galera, sincero, vão lá. Vocês conseguem. A gente tendo que conseguir mesmo, porque... Bom, eu começo com o Ricardo, assim, né? Que a gente sabe que Ricardo tem uma trajetória aí realmente muito grande já, um currículo muito vasto. E qual a situação, assim, na área de segurança do trabalho, que o senhor olha e pensa, meu Deus, isso aqui foi marcante? Uma situação, seja em uma empresa, ou com um trabalhador, ou um acidente de trabalho em si, que marcou, assim, realmente. Teve bastante trabalho que vocês falaram, né? Agora há pouco, né? Então, pra mim foi aquela situação do rapaz tentou destravar uma máquina no equipamento e teve os 3 dedos da mão decepados. E eu Ui. tive que ir lá, né? Os dedinhos. Aí chegou um colega meu, que é amigo meu hoje, né? Ele disse, Ricardo, um exemplo, não vou citar o nome, ele disse, o Huguinho perdeu os 3 dedos ali. Eu disse, e aí, cadê os dedos? Ele falou, eu mesmo não peguei não, tá lá em cima. Quem é Não que tenho vai coragem ser de pegar. corajoso? Né? Aí eu corri, fui lá, né? Peguei, enrolei numa flanelazinha, coloquei numa bolsa com gelo e mandei entregar no hospital, só que parece que a flanela ela se abriu um pouco e os dedos ficaram lá imersos no contato com o gelo, e gelo. quando chegou lá o médico disse que não prestava mais não porque queimou os dedos. Coitado. E com jogou boa fora, não deu para Foi uma boa implantar, intenção. né? Foi com a boa intenção. Então, assim, a gente teve esse cuidado, né? Eu não sei se realmente foi isso que aconteceu, mas foi algo que naquele momento, assim, causou Marca a pessoa, né? marcou, tanto que eu nunca esqueci, né? E sempre quando aí nas aulas eu gosto de falar pontuar sobre Sempre isso, é bom, né? porque a gente fala muito sobre a importância do treinamento, né? Da sinalização, de segurança, essas abordagens que a gente pode fazer com que o trabalhador não se acidente no ambiente de trabalho. Porque a gente sabe, todo acidente, ele não acontece por acaso. Todo acidente pode ser evitado. Eu vi um verdade. técnico recentemente, que uma empresa estava entrevistando esse técnico e já é um técnico experiente e tal, o cara já estava aposentado e ele disse, não, o acidente é algo que ele acontece. Não, ele quis dizer assim que ninguém tem culpa do acidente. Eu já não penso assim, a gente sabe que não é assim. sim. Todo acidente pode ser evitado. É verdade. Então, o bem maior que tem na empresa, na minha opinião, são as pessoas que estão ali dentro. Então, será que essa pessoa que perdeu esses dedos, como é que ficou? Será que ela vai conseguir desenvolver outro tipo de atividade? Psicologicamente, como é que essa pessoa fica? Né? Porque tem pessoas que realmente se abalam ali, a vida dessa pessoa muda. Né? Inclusive, a gente ficou sabendo que quando foram suturaram por cima dos nervos. Então, ele não sentia dores horríveis quando tocava. Né? Então, assim, são situações que, inclusive, né, de novo, me marcou de um jeito que eu nunca esqueci. Já faz um tempão isso. E aí, o senhor Rafael, teve alguma coisa assim que marcou? Teve. Para não falar de acidente de novo, que eu estava pensando até em um acidente também, mas para sair um pouco da parte de acidente, eu vou falar de uma fiscalização, que é uma coisa que a gente enfrenta muito. Que acredito que foi uma situação até que Ricardo, não diretamente, mas a gente trabalhava junto na época e talvez ele até lembre da situação. Que a gente tem que ter muito cuidado em relação a documentações, tudo que a gente emite de documento, de comprovações, seja um PGR, seja uma ficha de treinamento, seja o que for. A gente tem que ter muito cuidado, muita atenção em relação à documentação. E teve uma vez que, numa empresa que a gente trabalhava, que tinha uma média aí de, sei lá, vou chutar 25 filiais mais ou menos, chegou uma fiscalização do Ministério do Trabalho e eles disseram que iam fiscalizar a empresa em diversas áreas, inclusive segurança do trabalho. E aí eles deram um prazo lá. Olha, a gente quer documentação de todas as filiais e tem um prazo aí de 2 semanas mais ou menos. Ok, foi uma loucura na empresa, uma loucura para reunir documento, todo tipo de documento a gente precisava reunir, ver o que tinha de documento, ver o que não tinha, e a gente saiu reunindo tudo. É uma sala do tamanho mais ou menos da sala de aula, né?
que vocês estudam. Era a sala de treinamento, não era? Era. Que não dava nem para andar lá dentro direito de tanto documento que tinha. Meu Deus. Hoje o E-Social ele até ajuda bastante nisso, né? Mas não tinha. Então, tava lá aquele monte de documento. Foi muito trabalho durante umas 2 semanas para conseguir reunir tudo. E aquela tensão. E aí, será que vai dar certo? Será que vou encontrar algum erro? Como Fica é que aquela vai ser? preocupação. Aquela preocupação que é natural. E aí chegou o dia dos fiscais voltarem, né? Dos auditores voltarem e, de fato, ver até onde eles iam. Eles chegaram lá, educadamente, entraram na sala, pegaram lá um relatório de funcionários e disseram, a gente quer tal documento de fulano, tal documento de ciclano. Ok. 5 a 10 minutos eles olharam lá alguns documentos e disseram, pronto, a gente terminou. Na verdade, a gente só queria ver se vocês tinham documentos. A gente está percebendo que vocês têm, mas assim, isso foi o nosso primeiro passo. Então, eu gostaria que vocês, mais ou menos assim, não foi exatamente essas palavras não, mas tipo, vocês fiquem atentos, o que tiver de irregular aí, vocês regularizem, porque a qualquer momento a gente vai voltar. E quando a gente voltar, a gente vai voltar para fazer uma fiscalização mais rigorosa da próxima vez, tá? E aí, quando eles foram embora, a gente ficou meio que, ainda bem que deu certo, mas naquela expectativa de dizer, tá, eles podem voltar, e porque, obviamente, sei lá, quase 4.000 funcionários, várias filiais, se procurar, encontra uma falhinha ou outra ali, é natural, e isso é em qualquer empresa que você procurar. As empresas, elas procuram se adequar, se adaptar, mas se procurar, vai encontrar uma falha ou outra. É meio que inevitável. Quem procura acha, né? Quem procura acha, exatamente. E aí a gente tava naquela tensão, mas, enfim, resumindo, deu certo, mas fica aquela lição também, de olhar assim e dizer, tá, deu certo, mas poderia ter dado errado, poderia a empresa ter sido, de fato, bem auditada, ter sido autuada, mas qual é a lição que fica disso? Por que isso é um fato marcante? Porque a gente tem que ter cuidado em relação a tudo que a gente faz, a como a gente se documenta em relação a tudo. Porque quando o problema acontece, é que vão vir procurar. Se tivesse falha em documentação de segurança, ia dizer, tá, por que vocês não regularizaram? O que foi que faltou? Então, será que de fato foi uma falha da empresa ou uma falha dos profissionais que estão ali? Então, fica essa preocupação. E é importante que fique a lição, para que o profissional ele diga, tá, eu tenho que entender onde é que de fato eu estou errando e tentar melhorar, para quando isso acontecer novamente, eu ter mais tranquilidade, né, para atuar, para lidar com a situação. Então, realmente, isso eu lembro bastante, porque era uma tensão muito grande, mas no final a gente parou ali assim, poxa, era só isso. Chega de um alívio. Agora eu fiquei curiosa, eles chegaram a voltar ou até o momento que vocês estavam lá? Não, eu depois disso eu não demorei muito na empresa, então eu acredito que, na verdade eu não sei se eles chegaram a voltar, né, depois eu fui para o hospital e depois vim para o IF, então fui para o hospital trabalhar, tá? Não adoeci não. Fui trabalhar no hospital. Passou mal. Passou depois da pressão. Passei mal preocupado. Eu fui para o hospital, vou dizer, ficou preocupado. Não, eu fui trabalhar, depois fui para o IF, pronto. Realmente, passou um mês lá no hospital e voltou. Passei uma semana. Passa a sua semana. E com relação, né, que o senhor disse que era uma sala cheia de documentos, se hoje em dia, na época em que vocês começaram a caminhar esse caminho, tivessem a tecnologia que a gente tem hoje, de poder fazer um PGR, ou toda a documentação, ter a opção de fazer essa documentação 100% digital, que não sei se naquela época, não é querendo dizer a idade de ninguém aqui, mas não sei se naquela época porque o E-Social é novo, isso. né? A gente quer ver, É o bem E-Social recente, é novo. O social tá fazendo 3 anos. Sim, e aí como que seria assim, naquela época, se tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, a facilidade que a gente tem hoje de lidar com a tecnologia, vocês teriam enfrentado metade dos desafios que enfrentaram? Seria mais tranquilo? A adaptação, tudo por trás assim. Foi difícil também para se adaptar ao novo modelo que é hoje em dia, de como as documentações são gerenciadas, esse tipo de coisa. Olha, assim. toda mudança, ela tem uma adaptação, né, para ser feita. Então, assim, a gente sempre sofre um pouco com a mudança, porque normalmente é algo novo, né, então você tá descobrindo aquilo ali, então não é algo assim tão... Mas eu acho que teria sido do mesmo jeito, né, porque a empresa tinha, assim, pelo menos no que cabia a gente, né, Rafael? Sim, sim. Tava tudo certo. Né? No que era a parte da gente, era todas as documentações, laudos, os programas, PCMSO, tudo que a gente que tinha sobre a tutela da gente, CIPA, que o Rafael era
quem tomava conta geria toda a parte da CIPA de todas as filiais. E no começo era de tudo, não era só das 20 e poucas filiais, não, eram 40 e poucas, eu acho. Eu chutei 25, mas eu lembro que era bem mais. Acho que eram umas 40 e poucas filiais que tinha. Aí depois foi que dividiu, mas era tudo e tava tudo assim, se procurar vai achar alguma coisa, né? Porque eram 5 pessoas basicamente, né, para cuidar, para gerenciar tudo ali, né? Sim, sim. É muito pouco, né? Muito pouca gente para muita coisa tudo para isso. pouca gente. Uhum. Mas tranquilo. E assim, hoje em dia surgiram muitos sistemas de segurança, né? Com a chegada do SOCA, muitos sistemas surgiram. E aí muitos documentos que eles eram feitos ali no pacote Office, por exemplo, hoje tem sistemas que podem fazer. Então, foi mais essa questão de se adaptar, a sair um pouco do documento do papel. Pode ser impresso ainda, pode utilizar, mas assim, tá lá no sistema e isso facilita até a fiscalização. Talvez eles dissessem, não quero documento nenhum aqui dentro da sala não. A gente vai via sistema mesmo e vai fazer esse trabalho. Então, se adaptar à questão de utilizar sistemas, até corrigir, porque os sistemas eles foram surgindo e sempre tendo uma falha ou outra. Às vezes a pessoa que desenvolve o sistema não é uma pessoa que conhece segurança do trabalho, não é especialista naquilo. Por mais que tenha alguém ali por trás que vá orientando, mas quando você começa a inserir informações, você percebe que tem alguma falha. E aí você tem que ir conversando com o desenvolvedor ali, com a equipe que está por trás, para ir fazendo esses ajustes. Mas creio que a tecnologia ela vem muito para ajudar. Então, é uma mudança, como o Ricardo falou, toda mudança gera aí dúvidas, dificuldades, mas que foi positiva, muito positiva. E se não fosse a segurança do trabalho? Se não tivesse essa áreazinha assim, se vocês não tivessem conhecimento, para qual ramozinho, qual área vocês acham que vocês teriam ido? Ou iriam agora se tivessem que mudar de área? Já que o Rafael estava falando, pode continuar, Rafael, eu vou na sequência. Eu ia deixar de falar para eu pensar. Na verdade, eu sempre tive... Sempre não, mas teve um momento da vida que eu comecei a ter interesse pela área de concurso público. Então, assim, não que eu fosse sair atirando para todo lado dentro de concurso, porque você realmente tem que focar em algo para estudar e tentar ter sucesso naquilo ali. Você começa, eu vou estudar e vou fazer uma tonelada de concurso, às vezes acaba sendo complicado. Uhum. Mas eu despertei interesse por isso, eu digo, vou estudar para concurso. E aí na época eu comecei a estudar para alguns. Eu lembro que é um concurso que muita gente, sempre é um concurso muito concorrido, que é o concurso da Polícia Militar, né? Quando você tem aí os 18 anos completos que abre um concurso desse, muita gente quer fazer. Eu lembro que eu fiz, eu fui aprovado no concurso, mas tem o teste físico. Infelizmente eu não estava treinando na época e reprovei. Tem gente que disse, tu reprovasse no físico. Reprovei. E assim, Acontece, que né? bom que eu reprovei. Não assim, desmerecendo de maneira nenhuma, obviamente. Mas tipo, eu talvez não fosse a área que eu fosse realmente me identificar tanto quanto eu me identifico com a área de segurança do trabalho. Então na época eu fiquei um pouco triste. Bastante triste, na verdade. Tinha inclusive passado no concurso da Compesa também. Desculpa, peraí que meu celular tá falando sozinho aqui. Tudo bem. Tinha feito da Compesa também. E aí eu tinha ficado na reserva na época. E chegou um telegrama lá em casa. E chegou um telegrama para tudo concurso da polícia. Eu disse, não, eu já reprovei, não tem outra chance não. Pegadinha do malandro. Aí quando chegou era o telegrama do concurso da Compesa, que eu tinha ficado na reserva e tava chamando para fazer o teste físico da Compesa. Eu disse, rapaz, eu reprovei um dia desse no teste físico da militar, eu não vou fazer o da Compesa não, que eu vou reprovar também, que era a mesma coisa praticamente. E aí da polícia ainda tive uns diazinhos para treinar, no da Compesa não tinha nem tempo, eu digo, eu não vou não. E não fui. Que bom também, né? Porque aí continuei. Não, detalhe, aí é que vem a parte onde entra a segurança do trabalho. Porque aí na época desse concurso eu disse, se eu não passar, eu vou fazer o curso de segurança do trabalho. E aí eu realmente não passei, fiz o curso de segurança, gostei muito da área, continuei com interesse nessa área de concurso, né? Só que aí eu foquei, eu disse, pronto, agora eu já consigo focar em concurso dentro da área de segurança do trabalho. E aí fui estudando, graças a Deus deu certo, né? E tô aí na área. Então, assim, eu não... Porque tem gente que... Eu acho bem interessante, inclusive, tem gente que diz...
que Emily falou aí, tem interesse pela área de saúde, tem gente que realmente tem um foco de dizer, né, eu quero trabalhar com isso, eu quero ser isso. Vocês podem até falar que você já tem esse direcionamento também. Mas eu nunca tive, assim, algo tão focado de dizer, não, eu quero trabalhar com isso aqui. Não, eu realmente... Chegou um momento que eu disse, pronto, chegou a hora de trabalhar, eu tenho que procurar. Mas, assim, que bom que segurança do trabalho apareceu na minha vida e eu tô atuando nessa área aí desde então e quero continuar nela por muito tempo. Já pensou, se não fosse isso tudo, nem no PodSeg a gente estaria A gente agora. estaria agora. É verdade. Exatamente. Tudo tem o seu Tudo propósito. tem o seu tempo também. Exatamente. E o senhor? Eu? Não vai? Então, eu nunca pensei em segurança do trabalho na minha vida, né? Era algo que não estava no radar, nunca teve. Mas como foi que aconteceu? Eu trabalhava como engenheiro, já, engenheiro de fábrica, era meu sonho, era trabalhar em piso de fábrica, como engenheiro de chão de fábrica mesmo. Construção civil eu não queria trabalhar na engenheiro de fábrica, já era o perfil que eu achava que seria legal para mim. Aí eu estava conversando com um amigo meu, com o Júnior, o Linaldo, aí ele estava fazendo um curso de engenharia de segurança do trabalho. Eu disse, e o que é isso? Né, me conta, né, como é que funciona. Aí ele começou a contar, dizer como era, eu comecei a me interessar, vou pesquisar. Comecei a pesquisar sobre a área. E só tinha, pra gente, no caso para quem é engenheiro, tem que fazer uma pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e dava um outro título profissional. Além de ser engenheiro de materiais, né, que era a minha formação, ia ser engenheiro de segurança do trabalho. Aí eu disse, isso é interessante. Fui olhar as áreas de atuação, então eu podia atuar nas mais diversas. Mas, caramba, isso aí já seria um plano B, né? Se o plano A não der errado, eu tenho um plano B, eu preciso de um plano B. Mas eu vou olhar ainda se é interessante. Então, quando eu comecei a olhar, comecei a ver, achei interessante, achei que era uma área que seria legal, comecei a pós-graduação e me interessei muito pela parte de engenharia ocupacional. Então, eu disse, eita, é a área que eu achei que é bacana, achei legal. A parte de prevenção e combate a incêndio também, que achei bem legal, eu disse, eu quero trabalhar com isso. Aí fui fazendo, fui gostando. E um belo dia teve a oportunidade de fazer o concurso do Instituto Federal, fiz e estou aqui com vocês. Então, assim, gostei, achei legal, achei bacana, gosto da área. É uma área ainda que é muito carente na formação de profissional, porque a gente vê que tem muita escola formando, né? Não só engenheiros como técnicos também, não formam bem, né? E eu acho que precisa ainda de muito investimento para ter profissionais bacanas, profissionais realmente que consigam abraçar o que tem. Não dá para ver tudo. Vocês vão ver que vocês vão terminar o curso, vocês vão ver eu não sei se é uma fração, mas vocês vão ver uma parte e outra parte vocês vão ter que correr para se especializar, estudar por fora, porque realmente é um curso que você termina e que você tem que se especializar dentro dele. Então, assim, é muito desafiador. E o que é interessante também, eu vejo muita gente, até que se formaram lá no IF, que estão trabalhando, atuando na área e ganhando mais do que profissionais formados com nível superior. Tem gente que está bem encaminhado, bem desenrolado. Então, isso eu achei interessante. Um curso técnico dá essa oportunidade, né? Então, assim, foi toda uma situação que eu achei interessante. Interessante como as coisas se interligam. O que o Ricardo falou aí me lembrou de um detalhe. Como eu fiquei sabendo de segurança do trabalho? Eu fiquei sabendo justamente quando eu fazia curso preparatório para o concurso da Polícia Militar na época, porque eu também não sabia o que era segurança do trabalho. E aí, numa conversa com uma colega minha que fazia o curso também, esse curso preparatório também para o concurso, ela falou que estava pesquisando sobre segurança do trabalho. Eu não fazia ideia o que era, mas fiquei pensando naquilo, né? Eu digo, vou procurar saber. E aí, embora eu não tenha passado, né, nesse concurso, mas de certa forma ter despertado esse interesse, ter de fazer esse curso, eu podia ter conhecido de outra forma? Sim, poderia. Mas meio que foi uma coisa que vai ligando a outra e você vai encontrando ali os caminhos. É bem bacana isso. Agora eu queria saber, sabe o que? De Joás. Será que ele pode vir aqui e trocar uma ideia com a gente? Coitado, tá lá. Mostrar o rostinho dele. Mostrar o rosto dele. Se apresentar Quer trocar, aqui. Joás? Se apresentar. Vem pra cá, Joás. Fica aqui. Vem pra cá, cá. Joás. Eu fico aí no meio dela, vestido. Pronto, então vem Vem pra cá. embora. Se apresenta. Ele tá arrumando cabelinho, Deixa tá ele- arrumando sorriso. Será que eu tô aparecendo ali? Tá. Não vai falar aí? Então diz aí, fala um pouquinho do que a gente conversou. Rapaz. Vai responder tudo que a gente conversou agora. Já voltou na... Eu já me esqueci do que você estava falando. Se apresente aí. Vai, vai. Boa tarde, galera.
Meu nome é Joás, eu sou de Seg 7, que nem elas também. E eu fiquei na parte da produção ali, da questão da edição dos vídeos e do marketing, do que a gente em conjunto tá pensando sobre o que vai postar e tal. Então, assim, eu vou aparecer aqui de vez em quando, né? Mas eu tô ali no fundo, eu tô ouvindo tudo e eu tô controlando pra ver se tá tudo certo na questão das câmeras, do áudio e tal, tudo. Ele é tímido, ele não gosta não de aparecer acho não, que- né? Acho que ele, coitado, vai ter o momento dele de brilhar também, né? Você não pode só ficar lá, né? Quem sabe aí eu apareço um dia, né? Eu sou a favor. Vou mandar uma entrevistazinha também, não é? Sim. Será que É mais também? difícil do que eu pensava. É É. mais difícil do que eu pensava. Porque eu tava tranquilo, eu achei que eu não ia aparecer. Aí do nada o Ricardo me chamou. Mas não se preocupe não, que você vai estar desse lado de cá das câmeras Vai. também. É, Então entendeu? vai todo mundo Novidades vai ter vêm sua por aí, oportunidade. novidades vêm por aí. Vamos Chega experimentar um chega um pouquinho. momento que vai fluindo, você fica bem tranquilo. É verdade mesmo. Vocês já estão. A gente era De bem boaça. envergonhado aqui também, né? E agora a gente tá aqui, ó, bem tranquilo. É verdade. Né, Só vai se Rafael? acostumando. Mais ou menos. Mais ou menos. Vai, Joás, fala como foi que tu conheceu o curso. Ah, eu tenho que responder as perguntas? É É? interessante. O né? básico, o básico. Só diz assim, realmente, como foi que tu conhecesse a O que ideia, acha é, da o área que de acha, segurança? e de estar aqui no PodSeg, o que é que você espera de estar... Eu acho que muita gente vai se identificar comigo, que é a questão de você ouvir de algum familiar, de algum amigo. No meu caso, foi um primo meu. Aí, esse primo meu, ele estudou aqui, e eu tinha uma amiga minha também que estudou aqui. Aí chegou minha mãe pra mim, não, seu primo estudou na Federal, você tem que ir pra Federal também, tem que ir pra Federal, que Federal isso, Federal aquilo. Aí, até aí, Federal, legal, tudo ótimo, aí pá, 4 anos de ensino médio. Não, é 4 anos lá, mas tem um curso técnico. Eu falei, oxe, eu quero saber disso nada. 4 anos estudando. Aí disseram, não, tem aula no sábado também. Aí eu, tô quase indo. Tá melhorando, tá cada vez mais empolgante. Tá, né? não, tá cada ótimo. vez melhor. Tá ótimo. Onde é que Cada entra a vez parte, melhor. onde é que entra a parte boa? E a parte boa aqui, cadê? Ela não, aí porque assim, tem um bolsa, né? Você consegue ganhar dinheiro lá na escola. Aí eu, tô ouvindo. Aí eu comecei a ficar interessado. Só que eu nunca entrei muito na parte do curso técnico em si. Eu não sabia tanto sobre isso. Eu só ouvi, não, federal, isso, não sei o quê, 4 anos, bolsa, mas eu nunca cheguei no curso técnico. Então, sendo bem sincero, eu acho que muita gente vai se identificar também. Eu olhei lá, quando eu fui fazer minha matrícula, manhã e tarde. Aí eu, só tinha um de manhã, vai esse aqui. Eu nem pensei. Sinceramente, eu cheguei no IF, eu não sabia nem o que era segurança do trabalho. E a verdade é que é uma área muito desconhecida também mesmo. A gente que tá aqui agora, a gente conhece um pouco, mas o conhecimento comum da galera e tal passa despercebido, só que é uma coisa muito importante. Tá vendo que eu sei falar? Mas e aí, teria feito outra escolha, ou já conhecendo a área, conhecendo os outros 2 cursos que tem lá também, teria escolhido diferente ou... Eu Só teria... não pode falar por escolher outro curso, não. Eu teria ido É. na segurança. Eu teria ido na segurança. Muito bem, é. Se falar outro curso. O que eu acho que é muito bom na segurança, que é o que elas disseram também, é porque você consegue usar... Tem muito mais conhecimento prático. Você consegue usar muita coisa aqui na vida mesmo. Teve uma matéria que foi uma das melhores pra mim, foi a questão de APH, que é o atendimento pré-hospitalar. Você tem um conhecimento ali do que fazer enquanto a ajuda chega, você saber como lidar com uma pessoa que está passando por alguma situação extrema ali de saúde e tal. Isso é uma coisa que você não aprende muito hoje em dia, nas escolas no geral, enfim. Tem muitas matérias que podem te ajudar na vida. Você às vezes acha que não, mas depois que eu entrei nessa área de segurança do trabalho, você começa a olhar os ambientes com outros olhos, digamos assim. Você começa a ver coisas que faltam ali ou coisas que estão boas ali, tipo, realmente aqui foi bem medido tal coisa e tal coisa, a ergonomia é legal. Enfim, você consegue olhar as coisas por uma outra forma agora. Por um outro ângulo, né? E eu acho que eu não encontraria isso facilmente com outro curso, de jeito nenhum. Tem coisa que passa muito despercebida, assim, quando você não tem um contato com a área. E aí, quando você tem esse contato, aí você começa a perceber, você fica tipo, nossa, eu nunca parei pra pensar que tem uma pessoa por trás pensando em como isso funciona pra que isso dê certo, pra que, ou em situações de que ninguém precisa se machucar,
cuidando disso, ou para, em um caso extremo de, sei lá, um incêndio, a gente saber exatamente para onde ir atrás de uma ajuda. E aí você não percebe isso quando você tá vivendo assim, é como se você vivesse em uma bolha mesmo, que nem eles tinham falado. Segurança do trabalho não serve só para o trabalho, não. Segurança do trabalho serve para a vida, para o dia a dia. É É verdade. importante em muita coisa. Dentro de casa a gente vê a importância de segurança do trabalho no dia a dia. É verdade. Pois é isso, né? Eu acho que a gente pode encerrar nosso Pode. episódio de hoje, Pode. né? As devidas apresentações foram realizadas, foram feitas, sim. a equipe nova está aqui. Já estão se Prazer. sentindo em casa. Vocês podem se sentir em casa, a gente já tá aqui, né? Tá, Tá nos dois ali, tá no do meio. tá no meio. Então, gente, Tchau. assistam lá, vocês vão gostar. Assistam aí com a nova equipe, que Sim, eu sei que sim. vocês vão adorar e vai ser um trabalho aí ao longo desse ano muito bacana, muito interessante. Eu vou deixar para que A equipe elas e ele façam a despedida, o encerramento do episódio. Então, fiquem à vontade. juntinhos, Obrigado vocês. Obrigada. Vem, vai, Gente, junta só aqui. agradecer realmente o convite, então, por estar aqui. Uhum. Realmente é um prazer. Contamos com vocês aí no decorrer desse ano de 2025, que seja um ano muito bom, né? Já está sendo. Então a temporada, né, essa segunda temporada tem muito a acrescentar, muita coisa boa a trazer e a inovar. Então contamos com vocês, seguindo aqui essa trajetória junto com a gente. Acompanhando a gente e ajudando a gente também a trilhar esse caminho. Exatamente. Tem que ajudar a gente. Vem É. no IF, olha, eu achei isso, poderia melhorar isso. Olha, tive essa dúvida, o que tu acha disso, o que tu acha disso? Aham. A gente tá aqui pra mostrar pra vocês sobre essa área e quem vai decidir, quem pode ajudar nisso é justamente vocês, né? Exatamente. Não é só para tirar nossas dúvidas como os alunos, mas também nossas dúvidas como futuros profissionais e as dúvidas Sim, dos sim. profissionais e daqueles que um dia podem estar aqui também. É. É isso que a gente quer com o projeto agora, a Se segunda alguém temporada. que tá aqui, seja a gente que tá apresentando ou quem tá sendo entrevistado, puder de alguma forma acrescentar na vida de vocês em relação a não só a segurança do trabalho, mas em relação a qualquer coisa, dar um pouco de experiência, dizer o que passou e tal, já valeu com certeza. Já esse valeu com projeto. certeza. E é isso. Muito obrigada. Vemos vocês ainda já nos No próximos próximo episódio. episódios. Sim, sim. Muito obrigada, Tchauzinho. pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço, tchau. Faz o 1, 2, 3, pode segue, vai. Todo mundo deixando ele no vácuo. Todo mundo deixando. Vai, Jair, vai. Todo mundo. Não, essa parte vai ter que ficar. Isso tem que ir para o make-off. Um, Parece que dois, ninguém gostou da ideia, não. Vai, gente! Cri, 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 cri. A pessoa vai assim, então, amiga, acho que não. A Faz gente uma deixa. votação. Eu acho que Então, a gente vamos. ele se empenhou demais. Ele se empenhou Ah, demais. então, gente, se vocês quiserem, a gente ainda pode fazer 1, 2, 3. Agora, assim, desliga tudo. É, Joy, sim. Não vai ter 1, 2, 3, pode segue. Tá bom. Eu já entendi. Ai, cadê? Tem que tirar uma fotinha.